O teatro mudou a minha forma de ver o mundo. Eu quero compartilhar com você tudo o que acontece por trás das cortinas. Eu vou te mostrar como isso acontece. É com imenso prazer que estamos no palco do Teatro Fashion Mall, em São Conrado, no Rio de Janeiro. E hoje recebendo o privilégio de ter conosco um ícone da teledramaturgia brasileira. Esse grande ator, diretor, autor e tudo que ele quiser ser, estaremos estreando no dia 1º de março de 2024 uma peça que com certeza ficará na história do ano de 2024. E para isso, nada melhor do que o criador, o idealizador, o autor e ator também, Carlos Vereza. Boa noite. Boa noite. É uma alegria eu voltar aqui, o teatro onde eu fiz o meu monólogo Iscariotes, a outra face. Eu quero agradecer o carinho, a fraternidade e a imensa força que você está dando para essa peça que eu escrevi, para resgatar uma história que há 80 anos só tem uma narrativa, só tem uma versão, que é o suposto suicídio do casal Zweig. É importante, porque não apenas o Vereza, teu amigo, o Carlos, não apenas eu, mas o Dionísio, que é escritor, um psicanalista em São Paulo, algumas escritoras não aceitam e não acreditam nessa história do suicídio. Eu não quero contar tudo de uma vez, porque você provavelmente vai me perguntar sobre o tema. Mas, em linhas gerais, a tentativa emotiva mesmo, sabe, meu irmão? De pelo menos levantar uma outra hipótese de que esse casal não teria se suicidado e provavelmente teriam sido assassinados. Entendi. Mas o que te levou a escrever, porque você é o autor da peça? O que me levou a escrever foi um livro do escritor Dionísio da Silva, que é meu amigo, foi a Petrópolis assistir a minha estreia dos Cariotes. Ele escreveu um livro com um título muito estranho, Stefan Zweig deve morrer. Eu falei, mas ô Dionísio, por que ele deve morrer? Lê o livro, Vereza. Eu fui ler. E aí no livro, ele mistura a ficção, né? Licenças poéticas, e conclui, como eu, que o casal foi assassinado. Mas, meu querido Gil, por mais que eu ame o Stefan, acho que eu li quase tudo dele. Na década de 40 era o escritor mais traduzido, mais vendido. Eu pensei numa outra pessoa que não é falada. A Charlotte Altman Zweig, a chamada oculta por elipse. Eles falam muito da Frederick, a primeira mulher dele, mas eles não falam da segunda, que foi secretária dele e o amor dele, né? Eu digo, mas por que não falam dessa mulher? Aí, meu querido, ao invés de eu falar do Stefan ou da Frederick, eu digo, não, eu vou fazer o contrário, eu vou escrever de uma anônima na história. E o meu texto chama-se Lotte Zweig, a mulher silenciada. Entendi. Porque, na verdade, você não acredita no suicídio. Não. Nem você, nem muita gente. Muita gente. Sabe por quê, Gil? Sim. Eu depois vou mandar para você a fotografia. Uma semana antes, o casal encheu a despensa de comida.
ele estava para terminar, ele fazia muita biografia, Maria Antonieta, Erasmo de Roterdã, Dostoiévski, Nietzsche. Ele estava para terminar a biografia de Balzac. Então, nada indicava que ele tivesse disposto a dar um fim à vida dele. E quando eu vi a foto, meu irmão, Gil, ele está deitado, de gravata, ela está ao lado dele com a mãozinha muito cenicamente pousada sobre a mão dele. Ô Gil, o que a gente ouve sobre suicídio com veneno, que foi o caso, as pessoas têm estertores, cai no chão, rola para lá, rola para cá. Não vai... Você vai ficar espantado, a mãozinha dela, as camas juntas, que eles dormiam com camas separadas, e a mãozinha dela em cima da mão dele. Essa foto é que me fez desconfiar. E a carta de despedida dele. Meu querido, ele faz a declaração em português e o texto em alemão. Por que não fez a declaração em alemão? E mais, no texto ele não fala, eu e a Lotte resolvemos por fim a vida, papapá. Não, eu resolvi sair da vida. Não fala dela. Dela que eles casaram em Paris, que era datilógrafa dele, a secretária dele. Vereza, o nosso canal, ele tem como objetivo mostrar os bastidores, bater um papo com os diretores, com os atores, com os escritores, com todas as pessoas que compõem, né, o teatro, antes de abrir as cortinas. Então, a gente procura levar para o público de uma forma leve, simples, um pouco mais de informação sobre os espetáculos. Então, eu acredito que nem todo mundo conhece a história desse casal. Você poderia falar um pouquinho sobre ele? Posso? Por favor. Você tem toda a razão. Eu acho que talvez só uma parte da intelectualidade conheça Stefan Zweig. Claro, quem é erudito, quem estuda, quem lê, conhece Stefan Zweig. Ele era o escritor mais vendido da década de 40. Traduzido na China, em todos os lugares. Mais vendido no mundo. No mundo. Ele vivia de direitos autorais. Ele era muito rico, de família, mas ele não precisava da fortuna da família, porque, com todo respeito pelo meu amigo Paulo Coelho, de quem eu interpretei... Qual é o texto dele que falava? O Mago. Eu era o Mago. Ele fez uma adaptação para o Mago e eu interpretava o Mago. Ele seria o Paulo Coelho na década de 40 100 vezes mais. Puxa. Em venda e em fama. Amigo de Freud, amigo de Thomas Mann, amigo de Romain Rolland. Quer dizer, amigo de Franz Anton Mesmer, que descobriu o fluido espiritual. Então, uma figura da maior importância histórica. Agora, passaram-se 80 anos. Eu entendo o teu cuidado, mas eu percebo em você uma grande qualidade. Você tem um repertório no Fashion Mall, onde você tem desde o stand-up até os clássicos. Sim. E não deve ter preconceito, é assim que deve ser. Porque esse pessoal do stand-up, quem sabe, vai tomar conhecimento do Stefan Zweig. Exatamente. Isso é uma estratégia perfeita da sua parte, né? Agora, ele tentou morar em Nova York, não deu. Ele tentou morar em Londres, não deu. Aí ele veio para o Brasil, aí ele foi para Petrópolis, porque Petrópolis lembrava vagamente o frio. Sim. Da Áustria. Da Áustria. E é curioso que ele não foi morar no centro de Petrópolis. Eu vou mandar foto para você. Ele foi morar em cima de uma colina, num lugar privilegiado, ou seja, ele já intuía que provavelmente ele seria perseguido, porque à época, hoje o Getúlio, eu sou espírita, né?
Mas a época, hoje nós recebemos até a psicografia do Getúlio. O Getúlio hoje é um espírito de luz. Sim. Mas a época o Getúlio simpatizava com o Terceiro Reich. Tanto que ele só entrou na guerra porque os estudantes ocuparam o Clube Germânia e obrigaram o Getúlio a entrar na guerra. E mais, submarinos alemães estavam afundando navios brasileiros. Então, essas informações, meu querido, que eu estou passando para você, são veiculadas também na peça. Porque a transmissão da BBC, que entra na peça, transmissão de locutores. Eu fiquei olhando assim, eu sempre gosto de ver o desprotegido. Por que eu montei Iscariotes e não montei o apóstolo Paulo? Porque o apóstolo Paulo é conhecidíssimo. Eu queria montar um que foi usado para gerar o antissemitismo. Judas Iscariotes, que não é nada disso que a história conta. Não é nada disso. Imagina, ele era o tesoureiro do grupo. Para que ele ia pedir 30 moedas para trair o mestre, Jesus? Claro que não, mas isso é outra história. E eu tive a honra de estrear esse monólogo aqui, no vosso teatro. Fiquei 4 meses e depois viajei pelo Brasil, sempre com casas lotadas. Mas voltando ao Stefan, eu disse, espera aí, o Stefan, mesmo 80 anos depois, ele é conhecido. Por quê? Porque a casa dele virou um museu. O Albert Dines transformou num museu, aliás, de primeiro mundo, né? Com audiovisual, com fotos rodando, entendeu? Vale a pena conhecer a casa, né? Mas a casa é a mesma casa. Então eu disse, não, eu vou escrever sobre uma pessoa que ficou anônima na história, né? Que nem na carta de despedida dele entra. A esposa dele estava junto dele no possível suicídio. Por que ele não botou na carta que ela também fazia parte? Não faz sentido. Não faz sentido, né? Se eu estou amando uma pessoa a ponto de casar em Paris, e ela fala que casou em Paris, eu contei tudo, acho que, né? Não. Não contei tudo, não. Falta muito. Ih, falta muito. E, sobretudo o final. Muito bem. Ele podia escrever na carta, desgostoso com os rumos que a Segunda Guerra está tomando, a minha Europa acabou, minha Áustria acabou. Eu e Lotte resolvemos... Tararara. Não, ele não fala dela. Mas em hipótese alguma. Agora, Vereza, é possível você falar, ou talvez não seja bom falar, para as pessoas se impactarem quando vierem assistir, porque tudo que você faz é um sucesso, né? Você faz no Rio de Janeiro é um sucesso, você viaja pelo Brasil é um sucesso, e eu não quero tirar o brilho desse espetáculo, com certeza essa peça é mais um sucesso, né? Mas por que tinham interesse em assassiná-los? Grande pergunta. Mas isso atrapalha? Não. Você pode contar, não vai Posso atrapalhar contar. as pessoas. Posso contar. Tá. Para não perder o brilho da peça, né, Vitor? Posso contar, meu querido. O Strauss, um grande compositor de valsa, sim, não estou criticando ele não, tá? Cada um é cada um. Mas ele dirigia um departamento no Terceiro Reich, simpatizante do Hitler. Ele escreve uma ópera chamada Mulher Silenciosa. E ele fica sem alguém que escrevesse o libreto, porque o Hugo von Hofmannsthal se recusou a escrever o libreto. Ele vira e apela para o Stefan. Pô, Stefan, escreve o libreto para mim, eu preciso estrear essa ópera. O Stefan, não, você é ligado ao Terceiro Reich, não, eu estou fugindo para cá e para lá por causa do Terceiro Reich. Aí ele diz, não, por favor, você é austríaco como eu. Aí apelou, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Aí o Stefan escreve o libreto. Aí a ópera estreia, o Hitler teve que assistir, porque ele não queria desagradar o Strauss. Mas a ópera fica apenas 3 dias em cartaz. Mas ele teve que assistir. E a Berlim inteira cheia de cartazes, de outdoor.
E o Hitler lá olhando, né? Depois tirou de cartaz. E o Stefan nem assistiu à estreia, ele fugiu para a Suíça, claro, com a lote. Fugiu para a Suíça. Ele passa a ter um ódio do Stefan. E a presença do Stefan no Brasil, para ele, significava o símbolo da resistência judaica no Brasil. Não sei se eu respondi. Respondeu. Ele passa a ser, além do problema pessoal de ter escrito o libreto da ópera, ele passa a ser O símbolo da resistência judaica no Brasil. no Brasil. E é curioso porque o Stefan não participava de passeata, mas ele era humanista. Os textos deles eram humanistas. O trabalho dele a favor da causa judaica era sempre abordar os temas humanistas. Na hora de levantar bandeira, ele era até criticado pelo Freud, pelo Thomas Mann, né? Enfim. Mas disse, não, a minha participação é essa, né? E mesmo assim ele não é perdoado, né? Entendi. Agora, meu estimado amigo Gil, é mais palatável um casal se suicidar do que um casal ser assassinado. Sim. Olha o escândalo. Caramba, assassinaram o Stefan Zweig e a esposa. Cadê a proteção do Getúlio? Cadê a proteção? Outro detalhe, meu irmão, eu tenho que contar. O Getúlio não permitiu a autópsia de nenhum dos dois. Os rabinos que não acreditaram no suicídio foram lá para tentar enterrar em Campo Santo, não em lugar que enterra suicida, não permitiram. Então são muitos detalhes, sabe, Gil, que me levam a, pelo menos, levantar uma outra hipótese. Eu não vou dizer que eu esteja com a verdade é múltipla, Claro. mas levantar uma outra hipótese. Claro, claro. É muito interessante. O que é que você diria para o público que eles podem esperar dessa peça, dessa montagem? O que eu fiz? Através da Hannah, que é judia, esse foi um dos motivos também para... Belíssima atriz, né? Um dos motivos para eu chamá-la. Ela tem toda uma narrativa da dramatização de como ela conheceu o Stefan. O primeiro beijo que ela não esperava, que ela estava datilografando Dostoiévski, que de repente ele veio e deu um beijo nela. Então não é uma narrativa de... Era uma vez o Chapeuzinho Vermelho que foi na floresta com os 7 anões. Não, tem uma dramaticidade na narração dela. Tanto que eu insisto muito com a Hannah, e ela está no caminho, para ela falar para o coração dela. E como toda tragédia, sobretudo a tragédia grega, como se ela já pressentisse que teria um final trágico. Que é quando eu entro, né? E aí a gente corta quando você entra, e aí a gente vai convidar as pessoas, o público em geral, São Conrado, Rio de Janeiro, quem estiver aqui no Rio de Janeiro, dia 1º de março, às 20 horas, a grande estreia. Lotte, a mulher silenciada, porque a ópera chamava-se A Mulher Silenciosa, e Lotte foi silenciada. Eu convido o público para conhecer a história, né, da década de 40, a história da espionagem nazista que foram ocupando Petrópolis, conhecer um pouco da história da narração da BBC de Londres. Não é um monólogo no sentido de contar uma historinha, senão eu não montaria. Outra coisa que eu quero deixar claro, eu nunca peço patrocínio. Assim como os cariotes, assim como o teste, assim como tudo que eu fiz na minha vida, eu empenhei, eu vendi, eu comprei títulos,
eu peguei fundo de garantia para montar os meus delírios, os meus sonhos. Eu queria encerrar com um poema do Brecht, se você permitir. Claro. No final do poema ele diz: íamos com efeito mudando mais frequentemente de país do que de sapatos, através das lutas de classes, desesperado, quando havia só injustiça e nenhuma indignação. E contudo sabemos que também o ódio contra a injustiça enlouquece a voz, que também a cólera contra a baixeza endurece as feições. Ah, mas nós que quisemos preparar o terreno para a bondade, não podemos ser bons. Mas vós, porém, quando chegar o momento em que o homem seja bom para o homem, lembrai-vos de nós com indulgência. Obrigado. Dia 1º de março de 2024, às 20 horas, Teatro Fashion Mall, no Shopping Fashion Mall, São Conrado. Obrigado.